Olá, gente boa, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Vamos falar de filosofia. Vamos agora falar um pouco sobre é, as, o pensamento dos principais filósofos sofistas da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, da Grécia que viveu no período democrático. Bom, na aula que a gente falava sobre os sofistas, a gente atenuava, a gente mostrava sobre a função, a participação e a importância desses pensadores dentro da democracia ateniense. Veja bem, eles eram filósofos, pensadores, tiveram a sua importância dentro da democracia, dentro das cidades-estado, mas eles tinham também algumas coisas que não era tão interessante quando se tratava dos princípios éticos e morais da vida na cidade, da vida na polis. Né? Então, eles eram pensadores ambulantes, eles estavam em qualquer lugar das cidades-estado. Eles tinham o objetivo de ensinar as pessoas a falar bem, a argumentar bem, para poder reivindicar os seus direitos dentro da cidade. Veja bem que aqui nós estamos falando de uma democracia onde a participação ela é direta, A sociedade realiza uma participação direta na busca dos seus interesses, ou seja, não tem um representante, não tem alguém escolhido dentro da comunidade, dentro da cidade, para que possa lutar pelos interesses, os interesses das pessoas, das famílias, da sociedade da época. Como não tem, o que eles fazem? Eles vão diretamente lutar, buscar os seus interesses e reivindicar. Eles vão para aquele espaço que é chamado praça pública. Então, se eu estou numa democracia direta, aonde eu devo ir buscar os meus interesses para a minha região, para o meu setor, aquele que é de interesse comum da cidade, uma das coisas que eu preciso é ter uma boa argumentação, porque a boa argumentação ela vai convencer, de que realmente eu preciso e daquelas vantagens, daqueles benefícios, os quais eu fui buscar. Para isso eu preciso convencer as pessoas, eu preciso convencer através do meu argumento, da minha retórica, de que aquilo realmente é fundamental e é importante, para os meus interesses e o interesse da minha coletividade. Daí, portanto, é que existe a importância dos sofistas, esses sábios da argumentação, que eles ensinavam as pessoas a simplesmente a argumentar, a convencer o outro, certo? Por isso, por causa disso também, eles foram considerados como uns corruptores, de certa forma, porque eles não se preocupavam com a verdade dos fatos. Não importava se o que eles ensinavam era verdade ou não. O importante era ensinar a argumentar. Se aquilo era de fato, tinha um efeito positivo, tinha um efeito ético-moral, isso não vinha ao caso. E por conta disso, eles receberam bastante crítica em relação a esse tipo de comportamento, a esse tipo de ensinamento retórico. Daí, portanto, o que eles ensinaram levou o nome de sofística. É um ensinamento próprio feito pelos sofistas da época. Bom, a gente já havia falado um pouco sobre isso. Agora nós vamos, nesta aula, mostrar para vocês dois principais desses sofistas. Nós vamos falar de Protágoras e Gorgias. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a ideia central de Protágoras. Vamos lá, portanto, falar sobre a centralidade das ideias do pensamento de Protágoras de Abdera. Então, Protágoras de Abdera ele nasceu nesta cidade, cidade chamada Abdera, 480-410 a.C., é considerado o primeiro e um dos mais importantes sofistas. Ensinou por muito tempo em Atenas, tendo como princípio básico a ideia de que o homem é a medida de tudo o que existe. Então, a ideia central do pensamento e da defesa e da concepção
defendida por Protágoras é essa: o homem é a medida de tudo o que existe, das coisas que são e daquelas que não são. Ou seja, o que é isso? O que essa expressão tem a dizer para nós? Que tudo passa pelo querer ou não do homem. Não é? Se o homem quer que exista, então as coisas irão existir. Se ele quer que determinadas coisas não existam, elas de fato não vão existir. Porque tudo passa pelo querer e pela vontade da humanidade, né? Das pessoas. Né? Por isso o homem ele é a medida, não é? Ele é a medida de tudo aquilo que existe. Então esse é o carro-chefe do pensamento e das ideias filosóficas, sofísticas de Protágoras de Abdera. Então, conforme essa concepção, todas as coisas são relativas às disposições do homem. Portanto, não haveria verdades absolutas. Ou seja, se o homem é a medida de tudo que existe, logo, portanto, essas coisas que vêm a existir ou não, elas são relativas. Ou seja, não existe uma verdade, uma realidade para as coisas, independentemente do querer da humanidade. Ou seja, para as coisas existirem ou não existirem, elas vão passar então pelo critério do homem, né? E aí daí vai nascer, portanto, o conceito de relatividade. E aí reside o problema e reside a crítica que foi arremetida aos sofistas, porque dentro da sociedade grega da época, onde prismava pela ética, pela moral e pelo fato verdadeiro, pelas coisas reais tal como elas são, não se admitia um pensamento em que as coisas, para existirem ou não, dependeria de um relativismo. Né? O relativismo ela faz com que as coisas existam conforme o meu interesse. Não é? Se eu quero se elas são importantes para mim, logo elas vão existir. Se elas não são, portanto, elas deixam de existir. Então isso é um relativismo. E o relativismo não combinava muito bem com a cultura, né, da ética e da moral grega da época. Daí, portanto, reside a grande crítica feita ao pensamento dos sofistas. E aí também, claro, remetida a Protágoras de Abdera. Então, a filosofia de Protágoras sofreu críticas por dar margem a um grande subjetivismo. Tal coisa é verdadeira se para mim parece verdadeira. Qualquer tese poderia ser encarada como falsa ou verdadeira, dependendo da ótica de cada um. Ou seja, a verdade dos fatos, a existência das coisas vai depender do meu querer ou não. Né? Então, se aquilo é importante para mim, se eu acho aquilo um valor, se eu agrego um valor para mim, então aquilo vai existir. Para outros, se não tem valor, logo, portanto, ela não vai existir. Então, isso é relativista. Né? Vale lembrar que quando se fala de relativismo, a gente deve entender que na nossa vida, muitas coisas elas são tidas como relativistas, não é? Muitas coisas que eu agrego como tendo um grande valor para mim, para outras pessoas elas não têm esse valor tanto como eu coloco em determinadas coisas, não é? Então, mas só que dentro da cultura, dentro do conhecimento, dentro do pensamento das ideias dos sofistas, existia um peso maior em relação a tudo isso, né? E isso ia contra a verdadeira ética grega, que aí foi muito combatida, sobretudo por Sócrates, nós vamos ver depois, né, em que ele criticou ferrenhamente as ideias, não é? As ideias pregadas por estes sofistas, ok? Então, a máxima, né, de Protágoras, né, de Abdera é: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, enquanto são, e daquelas que não são, enquanto não são. Ou seja, tudo passa pelo querer, né? Tudo passa pela vontade humana, aquelas que existem e aquelas também que não existem. Ok? Então isso é o pensamento, a centralidade do pensamento de Protágoras de Abdera. Agora nós vamos ver o que pensa o Gorgias. Como eu falava, agora nós vamos falar um pouco da centralidade do pensamento desse outro sofista, que foi um dos mais importantes também, junto com Protágoras, que é o Gorgias de Leontini. Gorgias de Leontini
não é? Ele viveu numa cidade aí por nome Leontini, né, que é o segundo nome dele aí, entre os anos 487 e 380 a.C., aproximadamente. Considerado um dos grandes oradores da Grécia, aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras a ponto de defender o ceticismo absoluto, né? Então, veja, em relação a Protágoras, Gorgias ele radicalizou, podemos afirmar, sobre a questão do relativismo, né? Chegando a defender um ceticismo absoluto sobre a existência ou não das coisas. Então, a sua centralidade de pensamento reside em três alternativas que aí estão. A letra A diz, afirmava que nada existia. Letra B, se existisse, não poderia ser conhecido. E letra C, mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Então, daí reside a questão do radicalismo, né? da ideia subjetivista e relativista de Gorgias, né? Então, por isso que ele foi considerado um radicalizador do subjetivismo, do relativismo, sobretudo do relativismo de Protágoras, né? Porque ele vai dizer que nada existia, né? Isso aí já é um subjetivismo total, né? Mesmo se isso existisse, a gente não poderia conhecer nada, ou seja, se as coisas existissem, a gente não teria condição de conhecê-las, né? E mesmo se a gente pudesse conhecê-las, a gente não poderia falar dela a ninguém. Ou seja, então é de fato um ceticismo, ou seja, ele nega, ele desconfia, não é? Ele não tem uma verdade sobre nada. Nada que existe, nada existe. Se existe, a gente não conhece. Mesmo se a gente conhecesse, a gente estava limitado a não falar desse objeto, desta coisa, não é? Então aí reside a centralidade do pensamento de Gorgias de Leontini. No entanto, como a gente já falou, ele foi um dos grandes oradores, né? Foi um dos grandes, um homem que falava muito bem, né? Dentro da sociedade grega, né? O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa, né? Então, o bom orador, segundo ele, ele convence as pessoas sobre aquilo que existe e sobre as coisas também que, segundo ele, pode não existir. Então, isso aí reside uma grande relevância e importância daquele que é um bom orador. Ele é capaz de convencer as pessoas para tudo. Então, minha gente, é isso, né? Então, mais uma aula sobre os sofistas, né? E, portanto, a última aula falando desses dois principais sofistas aí, não é? Dentro do conjunto dos pensadores sofistas. Gorgias de Leontini e Protágoras de Abdera. Grande abraço a todos.